Vai começar uma Mentoring Class, uma Masterclass do Mentoring Team. Iniciativa SECT Alagoas, FAPEAL, Senai, impulsionando o empreendedorismo e a inovação. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Ramalho, eu sou mentor de expansão mercadológica e negócios internacionais do Mentoring Team, que é um programa feito em parceria entre a SECT, Senai e FAPEAL, que visa dar apoio a empresas de base tecnológica. Hoje a gente vai apresentar aqui a nossa Mentoring Class e vamos ter como tema o acesso a fundos de Venture Capital. Lidando com startups e com empresas de base tecnológica, a gente sempre discute diferentes fontes de acesso a capital, principalmente de investidores que aportem capital de risco. Hoje, especificamente, a gente vai tratar de um perfil de investidor desse, que é o fundo de Venture Capital. A ideia aqui não é entrar em aspectos regulatórios de constituição do fundo, e sim passar um entendimento prático de basicamente como é que ele se forma, como é que ele toma, como é que ele tem uma decisão, como é que ele determina a tese dele e como o investidor deve estar preparado para receber um investimento desse perfil. Então vamos lá. O que seria um fundo de Venture Capital? Vamos pensar aqui na perspectiva de um gestor, Um gestor de investimento. Ele vai determinar uma tese, ou vai identificar uma tese que ele acha que está em ascensão no mercado, alguma oportunidade que ele acha que faz sentido investir nesse momento. Vamos supor, ele imagina que empresas de educação com soluções em inteligência artificial são um segmento que, nesse momento, faz sentido a gente investir em alguma startup, em alguma tecnologia desse tipo. Então, basicamente, o gestor ele vai construir essa tese, ele vai criar uma política de investimento e ele vai captar esses recursos com investidores no mercado. Investidores de perfis diversos, Ele pode captar com bancos de investimento, com fundos de pensão, com bancos de desenvolvimento, bancos comerciais, ou até pessoas físicas que têm um perfil de investidor qualificado. E, a partir daí, inicia-se o processo de escolha de projetos que encaixem com aquela tese que foi pré-determinada. É importante destacar que parte daquele recurso também vai ser destinado para o follow-on, que são as rodadas de investimento posteriores, e uma parte vai ser para custear a taxa de administração, que basicamente remunera ali os agentes que estão envolvidos na operação, no dia a dia daquele fundo. É importante destacar que o período de duração desse fundo ele não pode ter um prazo indeterminado. De acordo com a regulação da CVM, ele tem que ter um período de término que aí na média do mercado ele fica entre até 10 anos, podendo se estender por mais 3. Então, o planejamento ele tem que ser feito pensando nesse horizonte de tempo. E aí como é que se dá o retorno, O retorno se dá chegando ali perto do período do término do fundo, esse fundo tem que vender, ele tem que liquidar aqueles investimentos que ele fez. Algumas empresas podem passar por um IPO, algumas podem ser vendidas com prejuízo, ou elas podem ter até falido no meio do caminho, ou elas podem ser vendidas para outras instituições ou para outras empresas com algum lucro. E aí é assim que se remunera os cotistas que investiram naquele fundo de investimento. E em relação ao gestor, ele vai ser remunerado com uma taxa de sucesso que foi pré-determinada. Geralmente aí a taxa que é negociada no mercado é entre 20% e 22%. Então o retorno que foi dado naquele horizonte de 10 anos, ele vai ser meio que comissionado, baseado no lucro que foi dado para cada cotista. E aí, quando a gente fala da tese desse fundo, quais são as variáveis que constituem essa tese, Basicamente, como é esse processo de escolha, como é que ele determina essa estratégia. Isso é importante até para você que é um empreendedor, que quer receber um aporte de uma instituição desse perfil, entender como é esse processo de tomada de decisão, Quais são os critérios que eles levam em consideração para que ele escolha em quem ele vai investir. O primeiro critério que a gente determina é o tamanho do fundo e o ritmo de investimento, Então, ele já vai apresentar a esses possíveis investidores qual vai ser o tamanho total, vamos supor, vai ser um fundo de 100 milhões, e ele também vai determinar qual vai ser o ritmo anual ou o ritmo nesse período de investimentos que vão ser feitos. Então, ele pode determinar, vamos supor, no primeiro ano a gente vai investir em tantos projetos, no segundo ano em tantos projetos, depois vai ser só para desenvolvimento daqueles projetos, aí a gente separa um tempo para o follow-on e depois só para o desenvolvimento final para uma venda. Ele vai determinar já como é que se dá esse planejamento dentro desse horizonte. O outro critério que ele pode determinar é o geográfico. Qual vai ser basicamente a segmentação geográfica daquela tese. Então, vamos supor, ele pode determinar que é uma tese global, vai investir em empresas de toda a América Latina, ou são empresas só brasileiras, ou são empresas só de uma determinada região do Brasil, empresas que estejam fora ali do eixo Sudeste e Sul. Ele basicamente vai, dentro daquele plano que ele traçou, determinar qual a divisão geográfica que faz sentido para aquele tipo de estratégia. Um terceiro critério que é avaliado é o de estágio de maturidade dos projetos que eles vão escolher.
Pode ser uma empresa que está ali no estágio inicial, pode ser uma empresa que está na fase de tração, uma empresa que está ali já em consolidação. Então, essa perspectiva de risco-retorno também, dependendo de qual o estágio de maturidade que a empresa está, é algo que vai estar predeterminado na estratégia do fundo. Outro fator é o ticket médio, ele já vai predeterminar assim, a gente está pensando em investir até 3 milhões por projeto inicialmente e mais 3 milhões nas próximas rodadas, ele vai determinar ali 10 milhões por projeto, ele já vai meio que pré-estimar qual vai ser o ticket médio que ele vai direcionar para cada projeto investido. Então ele vai determinar já quanto é que vai ficar de reserva para follow-on nas próximas rodadas e também quais vão ser os critérios de governança daquele fundo em relação àquele projeto. Então ele vai querer nomear um conselheiro, ele vai querer nomear algum membro da diretoria, ele vai querer ter alguma influência maior no processo de tomada de decisão naquele dia a dia, ele já vai determinar as regras do jogo ali em relação à influência que o fundo pode ter na administração daquele projeto. A tese também vai determinar se aquele fundo vai ter uma postura de co-investimento, ou seja, pode ser que ele nem queira liderar essas rodadas, ele pode ter selecionado projetos baseados em outros fundos que tomam essa decisão. Então, basicamente, ele pode ter uma série de contatos ali e ele determina, se esse fundo daqui, que é um fundo parceiro, ele confiou naquela empresa e ele acha que aquele ali é um projeto que faz sentido a gente investir, o equivalente ao que ele investiu, vamos supor, se você coloca 1 milhão, coloca mais 1 milhão. Ele pode ser um fundo que só segue, basicamente, a liderança de outros fundos. Ou ele pode querer ser o líder mesmo, ele pode querer estar no processo realmente de escolha, de prospecção dos projetos que vão ser investidos. E por último, ele vai dar uma expectativa em relação aos retornos esperados, né? Isso daí vai influenciar no que ele tem, digamos, do apetite de risco que ele vai tomar. Se ele espera um retorno maior também, ele às vezes tem que estar aberto a um risco maior, a investir em projetos que demandem mais risco. Ou ele pode ter uma perspectiva ali um pouco menor, e aí, pensando no grau de maturidade das startups que eles vão investir, às vezes eles vão investir em projetos que já estejam mais desenvolvidos. E aí, na prática, o que é que esses gestores levam em consideração quando eles vão escolher um projeto? Basicamente, um fundo de investimento ele vai levar ali algum tempo, inicialmente, entrevistando e conversando com diversos, às vezes centenas, até milhares de projetos que eles acham que fazem sentido ver se encaixa ou não com a tese. E aí tem alguns critérios que eles levam em consideração para determinar se aquilo ali vale ou não um esforço maior para que um negócio seja concretizado. E aí o primeiro critério que eles levam em consideração, o principal, é o time. As pessoas que estão envolvidas naquele projeto são capazes, eles têm a capacidade de executar aquilo que eles estão se propondo. Imagine que um fundo vai ficar um longo prazo ali acompanhando aquele projeto. Então eles têm que ter a certeza que as pessoas que estão envolvidas têm o talento suficiente para executar aquilo. O segundo critério é o encaixe com a tese, propriamente dito. O quanto aquele projeto se encaixa com o planejamento estratégico da tese que aquele gestor definiu. Depois, eles levam em consideração o produto em si, como o produto está bem desenvolvido, se ele já está bem desenvolvido ou não. Claro que isso daí é algo que os próprios gestores vão ajudar a deixar mais redondo, a ajustar e a ir melhorando aos poucos. Depois, o modelo de negócios, como é que foi desenhado esse modelo de negócios, o tamanho do mercado e a oportunidade que existe naquele mercado, a indústria em si que aquele projeto está inserido e a possibilidade que aquele fundo tem ou não tem de adicionar valor naquela tese. E aí, o último critério dentre esses elencados é a valuation, que muitos se preocupam, acham que isso daí é algo que vai impedir um investimento de acontecer ou não, mas para eles esse é o último ponto que eles levam em consideração. Tem muitas outras coisas que fazem muito mais sentido, considerando o sucesso naquele horizonte de tempo. E aí, ok, vimos que o time é o fator mais importante, mas o que é que eles consideram importante num time? O que é que o time tem que ter para que aquele gestor identifique realmente como um grupo de pessoas talentosas e que podem executar aquele projeto? O primeiro fator é a experiência daquele time naquela indústria. Então, as pessoas que estão envolvidas, vamos supor, é um projeto ligado à saúde. Qual o histórico que as pessoas têm de atuação no setor de saúde? Enquanto eles entendem aquele mercado que eles estão se propondo a atuar. O segundo critério é a experiência que as pessoas têm no empreendedorismo. Então, eles têm um histórico empreendedor, eles têm um histórico de executivos, eles têm um histórico de atuação em empresas. Depois eles vão avaliar a habilidade daquela equipe em si, de forma geral. Como é que eles lidam com problemas, como é que eles podem resolver algumas questões que possam surgir aí no meio desse caminho. E aí os dois últimos critérios seriam a paixão daquela equipe e o trabalho em equipe que elas têm. Se eles conseguem desempenhar
como um coletivo aquela proposta que eles estão se propondo a executar. E aí, uma vez que esse fundo investe nessa startup, ou nessa empresa de base tecnológica, como é que eles agregam valor àquele projeto, né? Como é que eles podem atuar para melhorar e para apoiar aqueles empreendedores? O primeiro critério que eles podem fazer é a indicação de membros do conselho. Então, eles podem querer indicar uma pessoa para estar ali no conselho de administração ou criar um conselho consultivo para que eles possam colocar um profissional experiente para dar apoio àqueles empreendedores. Eles podem indicar funcionários, lembrando assim, como eles levam em consideração o time, então tem muito aquela questão de obtenção de talentos mesmo. E às vezes eles podem ter algum profissional em algum projeto que eles têm que faça sentido puxar para outro, eles podem tentar buscar algum profissional que possa resolver algum problema específico, que possa melhorar alguma frente de atuação daqueles projetos. Um outro ponto é a conexão daquele projeto, daquela empresa, com os consumidores. Então eles vão tentar criar pontes para que a empresa possa começar a vender, para que ela comece a faturar. Eles também podem conectar essa startup a outros investidores, pensando também aí nas rodadas de investimento futuras, né, que vão acontecer dentro desse período de desenvolvimento da startup. E além disso, eles podem também orientar estrategicamente essa empresa e podem orientar operacionalmente essa empresa. Então, basicamente, é esse o conjunto básico ali de fatores que um fundo de investimento, considerando a equipe experiente que ele tem ali no mercado, pode tentar agregar para uma empresa de base tecnológica ou para alguma empresa emergente que esteja investida. E aí, finalizando, quais seriam os pontos negativos que um fundo de Venture Capital identifica num projeto e que afasta a vontade deles investirem em uma empresa, né? Primeiro, um cap table desequilibrado. Se o empreendedor, logo numa fase inicial, tem pouca participação societária naquele projeto, ou se a gente, num panorama ali de tempo, vai identificar que no decorrer das próximas rodadas ele vai ser muito diluído, o fundo vai considerar que ele vai perdendo ali o tesão, vai perdendo a vontade, vai perdendo a motivação de dar sequência naquele empreendimento, né? E assim, quem vai estar à frente do negócio, no fim das contas, é o empreendedor, não é o gestor do fundo. Então, faz muito sentido para eles que aquele empreendedor tenha uma participação societária que faça sentido e que possa motivá-lo aí no decorrer do tempo a executar aquilo da melhor forma. E uma outra questão que é, assim, crucial e que pode afastar um possível investimento são os dados de governança e os dados financeiros desorganizados. Pense que aquele fundo vai ter dezenas, centenas de possíveis projetos que ele vai estar ali investindo e acompanhando. Ele precisa ter um acompanhamento do dia a dia ali, ele precisa ter dados financeiros fidedignos e claros para que ele possa avaliar se aquele investimento está dando certo ou não, se vai precisar de alguma mudança, de alguma pivotagem, de alguma modificação, de uma mudança de estratégia. Então, se a empresa, logo de cara, ela se demonstra assim, pouco organizada, com dados pouco claros, então esse é um ponto muito negativo e que afasta muito a vontade daquele gestor de investir nesse projeto. Então, pessoal, hoje falamos um pouco sobre fundos de Venture Capital, como eles se constituem, como eles desenham a tese deles e como eles captam recursos, como eles investem em projetos, como é que eles tomam essa decisão de qual projeto investir e como eles apoiam esse empreendedor. Essa foi a Mentoring Class de hoje e aí até a próxima. Meu nome é João Ramalho, mentor de expansão mercadológica e negócios internacionais. Valeu! Obrigado por assistir. Essa foi mais uma Mentoring Class.